Neste vídeo, você saberá o que você nunca viu dizer. A performance tóxica disfarçada de produtividade. A máquina invisível da escassez. O consumo como distração programada. O jejum de compras como revolução silenciosa. O investimento consciente como ato político. O poder de parar como ponto de partida para a liberdade real, aqui no Demi Finance. Jejum de consumo e a redefinição do investimento. Você está preparado para escutar o que ninguém quer dizer em voz alta? Porque o Banco Central não quer que esse vídeo circule. Não porque ele revela um golpe, mas porque ele revela o golpe. Enquanto você briga por cashback, eles imprimem dinheiro. Enquanto você economiza no delivery, eles ganham no spread. Ficou curioso? Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Porque se você quer ser grande, isso significa que algo dentro de você já é. Você já se perguntou por que está sempre correndo? Correndo atrás de metas, de validação, de um número que nunca parece suficiente? Vivemos ensaiando falas que não escrevemos. Somos personagens que decoraram um roteiro que ninguém parou para revisar. Produtividade, sucesso, riqueza, tudo ecoando como versos de uma peça que se repete em loop. Mas, e se a verdadeira liberdade estiver justamente no silêncio entre essas falas? Prometeram 1% ao mês. Para sempre. Como se liberdade fosse uma fórmula replicável, pasteurizada, vendida em cápsulas digitais. Mas ninguém mencionou quem realmente lucra com esse monopólio da promessa. E quando você finalmente entende o que é liberdade, o sistema buga. Porque o verdadeiro perigo não é você parar de gastar, é você começar a investir. Jejum de compras, price, investimentos conscientes. Essa combinação eles odeiam. Que te tira do ciclo de servidão moderna. Você para de ser refém da próxima notificação de promoção imperdível. Você passa a comprar ativos, não passivos. Tempo, não produtos. Liberdade, não status. Investimento real não é renda fixa com liquidez diária. É ter clareza de propósito. É colocar dinheiro onde a tua consciência também investiria. Isso, irmão, não dá lucro para o sistema, dá poder para você. Sabe o que é investimento real para tempos incertos? Sem querer jogar pouco otimismo, para este ano e nos próximos vindouros, desapego, minimalismo intencional, renda passiva despretensiosa. Ações que pagam dividendos reais, não promessas. Terras, conhecimento, tempo livre. E mais que isso, a capacidade de dizer não quando todo mundo diz sim. Quer um segredo proibido? Você já tem tudo o que precisa. O resto é barulho? O consumo em massa precisa da sua distração. A liberdade precisa da sua atenção. Se você jejua o consumo, mas engorda os investimentos certos, você vira um ponto fora da curva. O Banco Central não te teme por comprar menos. Ele teme que você aprenda a guardar melhor. E mais ainda, que você descubra que pode multiplicar sem depender de gurus, pirâmides ou promessas de 1% ao mês.
Investir é um ato político, é declarar independência silenciosa. E o jejum de compras é o primeiro passo para essa revolução silenciosa. Não precisa gritar, basta parar de comprar o que te mantém preso. E começar a construir o que te leva para frente. Eles chamam de radical, eu chamo de lúcido. Você já parou para pensar que talvez a escassez não esteja no saldo, mas na percepção? Vivemos intoxicados por metas que não são nossas, salários que não sustentam significado, sonhos que foram terceirizados. Mas a escassez que realmente paralisa é aquela que a gente aceita como natural, como inevitável. E se o problema não for a falta de dinheiro, mas o excesso de distração? O mercado financeiro moderno nos treinou a confundir com mas lucro sem lucidez é só mais um vício travestido de conquista. Por isso, a pergunta nunca foi quanto vale seu tempo. É, o que você aceita em troca dele? Pessoas produtivas demais geralmente não têm tempo. Têm rotinas lotadas, mas não têm clareza. Têm planilhas, mas não têm paz. O sistema aplaude quem entrega mais. Mesmo que esse mais consuma o que temos de mais sagrado, a consciência presente. Por isso, não ensina a acelerar. Ensina a parar sem culpa. Ensina a honrar o espaço entre uma tarefa e outra. Porque é nesse espaço que mora a lucidez. Sobre o teatro dos vampiros. Você já percebeu que o algoritmo te recompensa por não parar? Por não pensar? Por nunca sair da roleta do conteúdo novo? Mas o conteúdo que você precisa não é novo, é profundo, e não se encontra deslizando o dedo. Nasceu justamente desse incômodo, de perceber que até o humor virou ferramenta de marketing, que até o nosso alívio é comercializado. Por isso, rir se tornou subversivo, rir da própria pressa, do próprio consumo, da própria obsessão por performance. Porque enquanto você busca por fórmulas, o mercado busca por formas de te manter preso nelas. Fomos programados para querer mais, e ao mesmo tempo, para nunca saber esse mais. Mas a abundância que transforma não é quantidade, é consciência. E a consciência não grita, ela sussurra, no intervalo, no silêncio. No momento em que você fecha a aba, desliga a notificação e pergunta: por que eu continuo fazendo isso? É aí que o teatro começa a desmoronar. É aí que o figurante em você começa a despertar para o roteirista que estava adormecido. A boa notícia? Você não precisa reinventar a roda. Você só precisa reaprender a andar, sem coleiras invisíveis. Não é sobre abdicar de tudo, é sobre abraçar o que faz sentido. Você não precisa abandonar a produtividade, mas talvez precise curá-la. Não precisa sair do sistema, mas pode aprender a não ser moldado por ele. E a saída, muitas vezes, não é um novo aplicativo, nem uma nova meta, é uma pausa. Uma pausa consciente que transforma pressa em presença. Que transforma desejo em discernimento. E é nessa reconexão que você redescobre o valor real do tempo, não como unidade de produção, mas como terreno fértil de liberdade. Porque o maior investimento de 2025 vai ser a sua capacidade de dizer: eu não preciso disso para ser livre. E nesse ponto, talvez você entenda por que é mais do que um título provocador. É sobre rir das estruturas, rir da loucura do acúmulo, e no riso, encontrar clareza.
É rir não por deboche, mas por libertação. Existe uma engrenagem girando por trás do pano, não com o seu ganho, mas com a sua atenção. Enquanto você sonha com a próxima renda passiva, alguém monetiza sua ansiedade. É aí que nasce o silêncio. Não aquele silêncio que incomoda, mas o que liberta. O silêncio que antecede uma escolha, que convida ao desmonte, do palco, das máscaras, dos discursos. Disseram que foco é tudo, mas esqueceram de dizer que, sem direção, foco é só um feixe perdido no vazio. Você acorda cedo, segue os rituais, cumpre os checklists e, ainda assim, sente que não avançou 1 centímetro para dentro de si. O tempo não falta, falta é conexão. Falta uma bússola que aponte para dentro, não para o feed. É disso que se trata, produtividade que deixa paz ao final do dia, não exaustão, ritmo que respeita o seu corpo, não o cronograma alheio. Você já reparou que o dinheiro grita? Grita nos anúncios, grita na comparação, grita na ausência. Mas a prosperidade de verdade, essa sussurra, e só aparece quando o barulho cessa. Por isso, o caminho não está em mais uma fórmula mágica, está em fazer as pazes com o desconforto, em navegar por mares que exigem introspecção, não aceleração. Dinheiro, afinal, não é fim, é sintoma de escolhas que você nem percebeu que estava fazendo, de crenças herdadas, de uma identidade que talvez nem seja sua. Porque o sistema não vende produtos, vende pertencimento. Vende ideia de sucesso em 10 vezes sem juros. Vende a ilusão de que, comprando X, você se torna Y. Mas, e quando o mais não chega? O que sobra depois da Black Friday da identidade? Às vezes, sobra riso. Mas um riso diferente. Não aquele riso sarcástico ou cínico, mas o riso que nasce quando você finalmente entende a piada. A piada cruel da pressa, do acúmulo, do preciso disso para ser alguém. Esse riso é um ato de resistência, uma gargalhada silenciosa contra a engrenagem, um lembrete de que você ainda pode escolher o que acredita. A verdadeira revolução não está num novo planner, está na recusa em continuar atuando num palco que você não escolheu. Talvez o que falte não seja mais um curso ou mais uma ferramenta. Talvez o que falte seja um espelho que não te venda nada, que apenas reflita quem você se tornou e quem você ainda pode ser, se ousar pausar. Porque às vezes a única coisa entre você e a sua liberdade é o barulho. E quando o barulho para, o que emerge é assustador, mas também revelador. O palco agora está vazio, os figurantes se foram, e no lugar da cortina, um espelho. Você ainda está ali, mas agora não precisa mais decorar as falas. Pode escrever as suas. A pergunta final não é quanto você quer ganhar, mas o que você está disposto a desaprender para começar de novo. Talvez seja hora de desacelerar. Não para fazer menos, mas para lembrar quem você era antes de tudo isso. Não estamos falando de fórmulas. Estamos falando de clareza, de silêncio, de uma liberdade que não vem com recibo nem certificado. Então, se algo aqui ressoou, desligue o palco, escute o silêncio, ele sabe o caminho. Você já notou como a vida moderna transforma tudo em performance? Até o descanso precisa ser postado, até a pausa precisa de legenda. Mas há algo profundamente revolucionário em fazer sem mostrar, em conquistar no silêncio. Não por arrogância, mas por lucidez. Você não precisa parecer livre, precisa. E isso incomoda, porque quem é livre não compra como os outros,
Não se comporta como os outros. Não reage como os outros. A liberdade real começa quando você recusa o papel que te deram e decide escrever o seu próprio roteiro. Foi por isso que escrevi, para quem já cansou de correr e quer finalmente caminhar, com sentido. O sistema exige pressa, mas a consciência só floresce na pausa. Por isso, cada capítulo daquele livro é uma freada, uma quebra, um lembrete. Você não é um relógio, você é um universo em expansão. E tempo não se ganha, se conquista com escolhas. Você já escolheu com base na escassez? Comprou por medo de ficar para trás? Investiu porque disseram que era a hora? Nasceu desse lugar, do caos, do excesso de opinião, da falta de direção. Ele não é um manual, é um mapa. Um mapa para quem aprendeu que nem todo vento que sopra é favorável, mas que mesmo assim é possível navegar. Você não precisa ser um especialista, só precisa ser honesto com o que sente quando o impulso bate. O impulso de comprar, de investir na onda do momento, de repetir o que todos fazem. Essa é a armadilha, e é silenciosa. Por isso, rir é um ato político. Rir do que nos ensinaram como normal. E foi aí que nasceu Risos Monetizados, uma desventura para lá das verdinhas. A economia virou um espetáculo, e o consumidor, o palhaço que paga o ingresso, todos os dias. Mas quando você ri da peça, você começa a ver as falhas no roteiro. Você começa a enxergar as cortinas mal costuradas do marketing, as luzes forçadas da autopromoção, os aplausos pagos. E então você levanta da plateia e decide sair. Isso é liberdade. É não apenas sair do teatro, é nunca mais comprar ingresso. Mas isso não se aprende num vídeo viral, nem num curso milagroso. Isso é cultivado. É por isso que investir de verdade não começa com dinheiro, começa com percepção. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está em processo de despertar. Talvez você ainda esteja confuso. Tudo bem. Confusão é um bom sinal. Significa que as velhas respostas já não servem mais. Agora é hora de novas perguntas. O que é riqueza para você? Qual o preço da sua paz? Quanto vale a sua atenção? Você tem vivido para acumular ou para transbordar? Tem investido para ter ou para? Você percebe que o consumo silencioso está colonizando até os nossos desejos mais profundos? Mas não se trata de renunciar ao conforto, se trata de redefinir o que é conforto. Às vezes, conforto é poder dizer não, com serenidade. Às vezes é ter uma agenda com espaço, não cheia. Às vezes é parar de correr para poder finalmente caminhar. Aí foram escritos nesse espírito, não como soluções mágicas, mas como sussurros no meio do ruído. E se você ouviu até aqui, é porque o sussurro encontrou espaço. Por isso, com calma e sem pressa, deixa eu te contar uma última coisa. Ali na bio do canal tem um curso gratuito, sem promessa de riqueza, sem gatilho de escassez. Só os 3 pilares que sustentam qualquer jornada financeira lúcida. 1. Para saber o que é seu e o que foi implantado em você. 2. Para investir fora da lógica dos figurantes.
3. Para construir, mesmo no silêncio. É gratuito. Você não paga nada por isso. Mas talvez pague algo muito mais precioso, sua atenção. E ela sim vale mais do que qualquer ativo. Se quiser baixar, está lá. Se quiser adiar, tudo bem também. Mas se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa parar de atuar nesse teatro orquestrado que há décadas finge ensinar finanças. Curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso. E lembre, a cortina se abriu, o palco agora é seu. Nos vemos depois da bolha.